O Psilax, núcleo de psicanálise e laço social no contemporâneo, desde exatamente a pandemia, encampa e abraça os efeitos traumáticos da experiência do Covid, com todas as suas sequelas societárias, subjetivas, econômicas, assolaram a subjetividade do horizonte da nossa época. As epidemias têm por característica própria a dificuldade de serem pensadas e comentadas. Tal dificuldade está subtendida na etimologia da própria palavra que, segundo o historiador Patrick Boucheron, se declina no verbo grego epidemai. Ele remete à desorientação de quem se encontra em um país estrangeiro. A etimologia da palavra epidemia faz referência à desagradável estupefação de se estar em um lugar desconhecido tão exótico que não é possível encontrar sequer as palavras para descrever o que se vê. Em contrapartida a estas trevas, a ciência atual pode fazer luz e se contrapor ao desamparo e aos traumas provocados nas epidemias. Em relação ao Covid, antes mesmo da vacina ter sido desenvolvida, as ciências médicas e biológicas já tinham desenvolvido métodos e tecnologias que frearam consideravelmente a mortalidade, impedindo uma catástrofe sanitária mundial ainda muito mais grave. As ciências humanas, por sua vez, projetam outro tipo de luz na relação dos sujeitos com a pandemia, assim como seus impactos nas relações e nas sociedades. Os psicanalistas têm um lugar especial nesse meio, pois podem trabalhar com sujeitos que procuram se restabelecer dos danos e perdas da pandemia, como também produzir, a partir da ciência do inconsciente, reflexões sobre o laço social na atualidade. A má qualidade da informação, ou até mesmo a desinformação, são elementos que agravaram consideravelmente o número de contaminações e a mortalidade pelo Covid-19. Atores sociais dessas três grandes áreas falam conosco do trabalho que realizaram durante a pandemia. Conversa conosco a especialista da Clínica Médica Intensivista, a professora Carolina Coimbra Marinho, da UFMG, sobre os cuidados médicos intensivos exigidos em decorrência da contaminação pelo Covid. Existe uma queixa recorrente, frequente, de perda de memória. Dor de cabeça, tonteira, queda de cabelo, dores nas pernas, dores no corpo, alterações pulmonares, visíveis na tomografia, detectáveis no exame de função, alterações cardíacas, piora das doenças que eles tinham antes. Então, uma pessoa que tinha epilepsia passa a ter uma epilepsia mais difícil de controlar, uma pessoa que tinha uma dor de cabeça passa a ter uma dor de cabeça mais frequente e mais difícil de controlar. E o momento da intubação, ele é um momento muito crítico. Você faz a sedação e faz o bloqueador neuromuscular, que aí você interrompe todos os movimentos. Você vai ultrapassar várias barreiras de defesa, barreiras físicas de defesa imunológica do sistema respiratório. Você inocula, tudo que vier vai ser inoculado dentro do pulmão, porque você vai interromper a respiração espontânea do paciente, você vai introduzir um tubo na traqueia. Se você não consegue fazer a intubação, ele não tem reflexo, ele tá imóvel, ele está imobilizado, está sedado, ele não tem o estímulo de sobrevida, para respirar a qualquer custo. O momento em que a pessoa está absolutamente vulnerável. A gente sopra ar com pressão positiva. Então, isso é incômodo, desconfortável. A pessoa, se ela ficar consciente, ela vai começar a brigar com esse equipamento. E essa dissincronia entre o respirador e o paciente, ela produz lesão pulmonar adicional. Isso pode ter consequências, inclusive, gerar fibrose pulmonar, dano pulmonar permanente, e o paciente pode morrer nessa intercorrência. Quando a gente começa a antever que essa morte é inevitável, ou o risco é grande dela acontecer, então, em geral, a gente tem abordado isso já bem precocemente. Especialmente no início da pandemia, que era uma absoluta incerteza, e a maior certeza o mais provável era que morresse mesmo, especialmente se fosse para ventilação mecânica. As jornalistas Zélida Ramires e Valéria Borges falam sobre a criação do jornal comunitário Você Viu Isso? PPL, em função da pandemia.
Elas testemunham as dificuldades e o esforço do combate à pandemia na comunidade Pedreira Padre Lopes, em Belo Horizonte. A pandemia, para nós da periferia aqui, ela demorou muito mais a chegar do que para a Zona Sul. Assim, chegar que eu falo assim, aqui, sabe? Para entender o que era, como que era. E aí, quando a Hélida vem, eu começo a saber mais da pandemia, eu quero saber mais. Eu ficava agoniada, porque eu terminava de assistir um jornal, eu tinha a minha dor em relação àquele tanto de morte como pessoa, a minha preocupação com a Valéria dentro desse contexto, a minha preocupação com o mundo. E eu não dava conta de não fazer nada. E aí eu liguei para a Val e falei, Val, o que nós vamos fazer, minha filha? Esse jornal, ele trouxe tanta vida para mim, ele trouxe tanta assim, esperança para mim, ele trouxe tanta vontade e assim, não só vontade, mas eu, na pedreira, toda vez que eu passava, todo mundo, tia Valéria, queria falar, todo mundo começou a correr de mim, sabe, assim, todo mundo corre de mim às vezes, assim, a Valéria, e fica procurando máscara, fica procurando, sabe, Valéria, eu tô de máscara, tá aqui, ó, eu já vacinei, eu já não sei o que, sabe, justificando. Então, assim, mas isso trouxe tanta alegria de saber, sim, não, o jornal conseguiu, sim, fazer com que as pessoas, pelo menos, pensem que usar máscara é importante. Ô, comunidade! Fala, Fuscão! Valéria. Faz a pose aí. Tá bom? Cadê a máscara? Cadê a máscara? Não gosto de máscara, não. Máscara. Não gosto. O Lelé que usa, ninguém usa. O Lelete é sem vergonha, igual você. Ó, na primeira página e na última. Eu vou pôr na primeira página. A pedreira, todo canto que você vai, você escuta os olheiros, as pessoas que o tráfico usa, e eles gritam o dia inteiro, normal, 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 normal. Tá normal o ambiente está favorável para você vir comprar e ir embora, que a polícia não vai te amolar. A mulher apanhar, normal, sabe assim, a pandemia chegar aqui e matar todo mundo, normal. Imagina um menino daquele tamanho dele, escuta desde do ventre da mãe dele, tá normal, tá normal. E ali dentro desse normal, tem uma mulher sendo explorada, tem um, sabe assim, que tá morrendo ali. Então isso já vai condicionando na cabeça dele que isso é normal. Isso é normal, isso é assim mesmo. Aí quando chega a pandemia, né, e aí você fala assim, nossa, você vai morrer. É normal, todo mundo vai morrer. E a igreja começa a falar isso. A minha vida está na mão de Deus, eu posso morrer. Se eu pegar a doença, Jesus cura. A pandemia chegou e muita gente adoeceu. É normal com U, né? É normal com U, sabe? É muito triste a gente ver a vida, ela ser tão desvalorizada, sabe? E fica isso, porque quando eu falo assim, olha, precisa usar máscara, que não sei o quê, ela precisa usar máscara, mas ela precisa pegar um ônibus cheio precisa ficar dentro de casa, mas ela precisa sair de manhã para levar o pão pro filho dela, e pegar um ônibus muito cheio, e ainda chegar em casa. A gente fez uma matéria com uma senhora, né, que ela trabalhava muitos anos na casa, e aí ela conta que na pandemia a patroa dela falava com ela assim que ela morria de medo dela levar a doença para dentro da casa dela. A mulher fazia ela lavar o pé com água sanitária, sabe? A mulher fazia ela tirar a roupa toda e deixar lá dentro de um saco. Mas e aí? Sabe? A vida dela se resume a isso, sabe? A fazer com que o patrão dela não pegue a doença. As igrejas estão todas fechadas com esse louco. Então ela replicava tudo dentro do culto. Então, o culto onde vai a maioria das comunidades, e quem devia estar instruindo, começou a falar as mesmas ladainhas que o presidente falava. É um desserviço que a igreja faz, é um desserviço o que o presidente e a corja dele faz, porque a gente que está aqui na nossa periferia, a gente acaba que fica sem saber para onde vai, sabe? Assim, igual o tiroteio no escuro. Mas a gente precisa uma estratégia para alcançar esse povo. Epa! E esse povo, olha lá onde máscara, que belezura. É o Jairo. Alguém tem que usar máscara nessa comunidade, né? E por que você acha que as pessoas, elas não acreditam que pode pegar na gente? Mas eu vou falar com você, é porque não pega nelas. Eu vou tirar uma foto sua com máscara, tá? Pode. Ô, essa máscara sua é da hora, filho. Olha pra você ver, uma máscara tirando a máscara. Eu achei muito da hora.
Antes de darmos o salto para a psicanálise, conversamos com o professor Flávio da Fonseca, no Centro Tecnológico Vacinas, do UFMG. Ele nos falou de sua reação como virólogo diante da pandemia, do trabalho que desenvolveu e tem desenvolvido na produção de uma vacina, mas também colocou uma interessante questão sobre os elementos que atravessam o caminho da ciência. Ao longo desses tantos anos, eu me acostumei a ver viroses emergentes, não foi só o SARS, outros vírus emergentes também foram noticiados ao longo por exemplo, nesses últimos 20 anos. E esses vírus surgiam e desapareciam, né? E eu esperava que fosse assim. Então, né, a intensidade da epidemia que se transformou numa pandemia foi uma grande surpresa, foi realmente algo inesperado. Ele é de uma certa estagnação. Né? A gente fica sem entender o que está acontecendo e pensa por alguns minutos até tomar uma decisão. A gente foi treinado tecnicamente a vida inteira para isso, né? Então você tem que colocar isso para funcionar. Então depois desse momento de susto inicial, as coisas começam a andar. Junto com outros profissionais, lideramos a formação de uma força-tarefa de laboratórios com capacidade para auxiliar o diagnóstico, porque a gente começou a prever que rapidamente o sistema público seria, vamos dizer assim, né, atropelado pela quantidade de demanda. Então a UFMG começou a organizar os seus laboratórios para oferecer apoio diagnóstico ao Estado, né, apoiando a FUNED, por exemplo. E aí as coisas realmente entraram num ritmo muito intenso de trabalho, principalmente para quem está diretamente ou indiretamente envolvido com as ações voltadas, né, para o controle da pandemia, para o entendimento da pandemia, para as ações relacionadas à pandemia. Um mês e meio depois que a gente já estava com nossa capacidade de atender em termos de diagnóstico pronta, nós começamos as pesquisas com vacina, que a gente viu que seria essencial e a gente previu que o Brasil teria dificuldade nessa eventual fila de vacina que se formaria, o que efetivamente aconteceu. Então, por volta do mês de maio do ano passado, nós iniciamos os estudos com diferentes abordagens vacinais, porque a gente sabia que vacina é um tipo de pesquisa que dá muito errado, né? A taxa de sucesso é baixa, então a gente tinha que conduzir 5, 6 projetos em paralelo para que pelo menos um deles desse resultados e pudesse seguir, né, para ter a chance de gerar uma vacina no contexto brasileiro, no contexto da UFMG. Mas existe um desafio social, talvez, tão grande quanto. A gente vive a era da informação rápida, né, da difusão das informações e, consequentemente, né, das fake news, né, do anticiência. Então, o que a gente tem hoje, e que, na minha concepção e de muitos colegas, é tão grave ou tão difícil de combater quanto o próprio vírus, né, é a disseminação das informações incorretas, a polarização e a politização de uma questão que deveria ser técnica. Da pandemia da gripe espanhola, de 1918 a 1921, havia um grande diferencial em relação a hoje, que é o próprio desenvolvimento da medicina. Naquela época não havia antibióticos, né? Tudo era muito mais precário, a medicina era muito menos desenvolvida, né? Não havia antivirais, não havia nada, não havia vacina, não havia nada. E se a gente invertesse, se o coronavírus acontecesse em 1918 e a gripe espanhola acontecesse hoje, né? Ele calcula que talvez a gente tivesse, inclusive, extinto, né? De tão mais virulento que o coronavírus é do que o vírus influenza. A gente vive um momento dissonante, né? O Brasil demorou demais a gerar uma vacina. Isso tem uma explicação, né? Os países e os laboratórios que geraram vacinas, eles não começaram no momento em que surgiu a pandemia. Já eram laboratórios estabelecidos, que já vinham estudando, por exemplo, o SARS-CoV-1, né? Que já vinham envolvidos, que recebiam financiamento de forma perene, eram equipes montadas. No Brasil, né, nos últimos anos, a gente assistiu um desmantelamento da ciência brasileira. Então a gente saiu atrás nessa corrida. Daí o fato que a gente ainda não conseguiu gerar uma vacina. A Índia já tem uma vacina própria, até o Irã já tem uma vacina própria, Cuba tem uma vacina própria, né? O Brasil não. Mas o Brasil já foi um grande produtor de vacina, ele abandonou essa tendência em favor de comprar vacina, importar vacina ao invés de produzir a própria. E a pandemia escancarou como isso é uma política perigosa. Porque a questão não é se vai ter uma nova pandemia, mas é quando. O maior flagelo da humanidade em termos de doença infecciosa, e as pessoas já não lembram disso, foi a varíola, né?
A varíola foi erradicada na década de 70, depois de 30 anos de campanha intensificada e liderada pela Organização Mundial da Saúde, né? Mas foi a única doença viral que a gente conseguiu erradicar, a única, através de uma ação antrópica, uma ação humana de vacinação em massa. Será que a gente vai conseguir erradicar a Covid? Não sei, né? Se a gente pensar de acordo com essa tendência que a gente vê globalmente para outras doenças muito mais controladas que a Covid, eu diria que não. A gente vai ter que mudar muito a forma de encarar a saúde pública, de encarar as campanhas de vacinação, se a gente quiser erradicar, né, a Covid-19. Eu ainda não vejo isso acontecer. A psicóloga e pesquisadora Ana Carolina Dias Silva, formada pelo FMG, membro do Psilax e do LabCris da PUC Minas, testemunha algumas experiências de sua atuação no projeto da Prefeitura de Belo Horizonte de cuidados psicológicos no contexto da pandemia. Tinha quem pudesse falar assim, minha angústia está relacionada a essa perda, minha angústia está relacionada ao isolamento, a uma atividade que eu não faço mais. Muitos idosos que tinham toda uma articulação do território, né, toda uma sociabilidade, suspenderam assim de maneira muito radical, o medo, né, da infecção, assim. Mas muitas pessoas também, que apesar de tudo isso estar assim muito evidente, né, na fala, na queixa, na angústia, tinha algo que eles não sabiam explicar, né? Então chegava pessoas assim, olha, eu tive uma crise de ansiedade, o médico está falando que eu estou com pânico, mas eu não estou entendendo, assim, por que isso está acontecendo. Como se a pandemia tivesse maximizado algumas coisas que eles nem sabiam que estavam lá. Então isso aconteceu muito, assim, de o contexto mais geral, social, econômico, enfim, subjetivo em relação à pandemia, ter despertado umas coisas que dessa ordem, se as pessoas não sei o que está acontecendo. Tive uma paciente muito interessante, ela falou isso, eu quero 2 atendimentos para eu falar o que eu tenho que falar em relação ao contexto. E outros do contrário, né? Falavam assim, eu não quero falar da pandemia, eu quero falar de coisas que estão muito difíceis, que não tem a ver, assim, que eu não acho que tenha a ver com a pandemia, mas como se a pandemia de fato tivesse feito surgir umas coisas muito difíceis, né? Muito angustiantes. Começou a vacinação aqui em Belo Horizonte. Para algumas pessoas era um norte, uma orientação, uma esperança, uma direção. Para outras era a resposta final. Teve um dos atendimentos que a moça até começou a falar na pandemia no passado, assim, depois que a vacinação começou. A possibilidade de vacinação para ela estava muito distante, que era logo no começo, estavam vacinando os idosos, profissionais de saúde. Ela começou a tratar a pandemia no passado. Falou assim, não, quando a gente estava na pandemia, quando a pandemia estava acontecendo, a mãe dela morreu e quando ela chega no hospital, eles comunicam o falecimento, mas não pode ver o corpo. E aí, a partir desse fato de não ver a mãe e o caixão fechado e não ter contato nenhum, ela desencadeia todo um pensamento de que a mãe estava viva e que o hospital, por erro médico, tinha escondido. A mãe não ia, né, deixar que ela tivesse contato, mas que a mãe estava viva, que não tinha chance da mãe ter morrido e que ela esperava que a mãe chegasse. Do contrário, a única saída seria ela, então, se suicidar. Ela não dava conta de subjetivar essa morte. A equipe de saúde vira um grande perseguidor dela, porque eles estavam fazendo muito mal a ela, eles não estavam contando tudo, eles estavam escondendo. E que o manejo foi muito delicado. Articulações com a equipe e tal, para ela ir dando conta de se pensar no mundo sem essa mãe. Foi um dos atendimentos assim, que mais durou, foi muito difícil, mas que mais me marcou também. A pesquisadora do Psilax, Cristiane Matosinho, coautora com o professor Roberto Calazans, do livro Pandemia e Neoliberalismo, a melancolia contra o novo normal, compartilha conosco algumas observações e reflexões sobre a pandemia e seus efeitos sobre o laço social. A pandemia
eu tenho a impressão de que ela levanta esse véu dessa lógica discursiva, né? Assim, escancara os efeitos disso, que a gente acredita ser novos e inéditos, mas são efeitos que me parecem serem quase que estruturais. A relação com a morte ela é muito importante, né? E ela inclui um caráter de sociabilidade fundamental culturalmente. Esses impedimentos dos velórios, da possibilidade de se despedir de um ente querido, acho que de alguma forma isso chocou muito as pessoas, principalmente depois quando isso chega ao Brasil, pela quantidade de mortos, né? Assim, eu acho que isso deu uma dimensão muito dramática para tudo, mas ao mesmo tempo a gente já percebe essa certa desvalorização da vida e dos ritos, né? Assim, do próprio luto em relação à morte, anterior mesmo à dimensão pandêmica. Tem toda uma lógica econômica, social e política que organiza o nosso laço social, que faz com que essas desigualdades se presentifiquem. Alguns podem se programar para se cuidar e proteger a sua vida e dos próximos, e os outros não. Essas pessoas, elas acabam tendo como único capital o próprio corpo, né? E é o corpo que entrou em jogo, eu tenho a impressão, dentro dessa lógica de sobrevivência mesmo, para uma classe muito específica no Brasil que não pode se dar esse privilégio de proteger a própria vida, né, e nem de serem protegidos. E isso a gente percebe em vários discursos institucionais, inclusive, né, assim, arriscar certa camada da população para que as coisas continuassem a funcionar, para que a economia continuasse a girar, que é algo que ficou muito presente também nessa pandemia. O neoliberalismo, ele apesar de ser, né, uma marca, um laço econômico muito específico, ele agencia também efeitos para além da economia. Ele é uma forma atual, né, assim, de organização do laço social, onde ele traça alguns ideais que vão organizar as nossas relações com as pessoas, com os objetos em si. O sujeito internaliza uma certa servidão, persegue ali o ideal de produtividade, o ideal concorrencial, como uma forma de alcançar esse lugar, o ideal do neoliberalismo, né? Assim, que é esse sujeito que ele pode se automotivar a se autoexplorar. As formas de laço social e de relação com a própria morte também elas são afetadas por esse ideal de produtividade, né? Assim, no consultório a gente vê muito isso durante a pandemia. As pessoas elas sentem uma certa urgência em elaborar suas perdas para que elas possam retornar o mais rápido possível à sua atividade produtiva. Essa lógica do descartável ficou muito evidente, inclusive politicamente, assim, no Brasil, com as políticas que foram adotadas inicialmente, né? Assim, acho que a imunização de rebanho ela é o grande exemplo disso, na medida em que ela foi aventada como uma possibilidade. E isso, obviamente, tem efeitos sobre os sujeitos, né? Assim, na medida em que há uma certa banalização do sofrimento, uma certa banalização da perda, né? No sentido de que é preciso superá-la o mais rápido possível para reaver esse certo ideal que esse discurso prega. As pessoas elas acabam indo atrás de algo que esse discurso também oferece, né? Porque eu acho que é possível capitalizar dentro dessa lógica até o sofrimento e a dor. Esse laço social ele oferece para ele uma solução genérica, né? Seja pela via do diagnóstico, onde esse sujeito às vezes vai adotar uma nomeação diagnóstica para o seu sofrimento, né? Assim, colar nisso, sem que isso faça para ele nenhuma marca singular em relação àquela perda. E com isso também ele acaba aderindo às soluções das prescrições, adotando, por exemplo, uma medicação como uma forma de tratamento para os seus sofrimentos, né? A ideia é que eles possam ser reabilitados, normalizados. Eu acho que a ideia de normal, não é à toa que a gente escutou isso muito na pandemia, porque eu acho que ela é uma marca discursiva mesmo, no sentido de que é preciso normalizar esses sujeitos. A ideia do novo normal aparece nesse momento onde algo desse horror fica muito escancarado. E esse discurso que eu acredito ser anterior à pandemia, né, é um discurso que, na verdade, ele se alimenta dessa própria dimensão da crise. Tem muitos intelectuais discutindo isso. O capitalismo sobrevive a isso, né, sobrevive a essas alterações políticas e econômicas engendradas pelo vírus. O capitalismo, na verdade, ele se beneficia disso. A gente percebe que nesse momento de crise é justamente o momento onde muitas das medidas que certamente encontrariam algum tipo de resistência fora da pandemia, durante a pandemia elas passaram com o argumento de que era necessário normalizar, né? E se é necessário normalizar, medidas de exceções precisam ser adotadas.
O professor Pierre Boni esclarece sobre o papel do risco no qual o sujeito pode se colocar em função de sua relação com o inconsciente. Ele nos fala também do que pode motivar a decisão dos sujeitos de desacreditar no discurso científico para acreditar em teorias conspiratórias. Pierre Boni observa que, quando os discursos científicos da biologia ou da saúde pública apresentam uma falha, quando dão conta à população que algo lhes falta, como no momento do surgimento de epidemias, um movimento paradoxal se instala. Junto com a descrença na ciência, um pensamento de preconceito e ódio se desenvolve com a crença contraditória em teorias conspiratórias. Foi assim, por exemplo, com o aparecimento do vírus da AIDS, quando uma onda de preconceitos apoiados em crenças nefastas se voltou contra os homossexuais. Esse vazio no outro da saúde pública provoca angústia e descrença, e a crença se dirige para onde não deveria. Boni menciona o texto de Lacan sobre a agressividade em psicanálise, a passagem sobre a associação livre, o inconsciente, ou seja, quando Lacan trata do que há para se descobrir na análise. Na experiência analítica, o sujeito se aventura em um espaço desconhecido, tanto em sua qualidade quanto em sua extensão. O sujeito desconhece o que é e nem sabe até onde pode ir. A experiência analítica mobiliza, então, necessariamente a agressividade e uma transferência negativa para o analista. Finalmente, é como se o analista lhe propusesse a associação livre por lhe querer algum mal. Essa relação, dizia Lacan, não pode acontecer sem agressividade. A transferência implica, então, necessariamente, alguma negatividade em relação ao analista. Boni lembra o artigo de Miller, no qual ele observa que, em função do caráter ameaçador do inconsciente, basta falar para conspirar. Este é o mecanismo do conhecimento paranoico do mundo, e então é necessário ser um pouco paranoico para estabelecer o conhecimento. A relação entre as teorias conspiratórias e a pandemia do Covid se estabelece quando a ciência revela alguma impotência, alguma falha ou a falta que é a estrutura. Por exemplo, quando não consegue nos proteger. As teorias conspiratórias são uma maneira do sujeito de se defender desta revelação. Assim, no lugar de lidar com a falta da ciência, se cria a ideia, por exemplo, de que os poderosos promovem a construção de um mal que castiga as populações. Uma outra razão apresentada por Pierre Boni diz respeito às pessoas que se expõem ao risco de se contaminar pelo vírus. A Covid poderia, neste contexto, tomar a forma de um significante mestre, e para Lacan, o mestre é o inconsciente. A palavra Covid pode ser para o sujeito um significante estruturante na medida em que encarna um objeto de angústia. Neste contexto, a questão para os analistas é a de observar como o sujeito se relaciona com a angústia. Existe aí uma complexidade maior do que a simples questão da pulsão de morte ou do masoquismo, e é possível explorá-la com a discussão desenvolvida por Lacan a partir da aposta de Pascal. Para Lacan, observa Boni, o Deus de Pascal não seria simplesmente o Deus dos filósofos ou da religião. Lacan considera que, quando Pascal trata de Deus, ele está falando do inconsciente, ou seja, de uma zona desconhecida da qual é possível se aproximar a partir da linguagem. Lacan ressalta que o parceiro do sujeito é o inconsciente, um parceiro desconhecido que não pode ser escolhido e com o qual se é obrigado a jogar o jogo da vida. O sujeito formula, então, pelo ato, uma questão sobre o seu desejo e sua existência, mas sua formulação só poderá ser feita em termos significantes a posteriori, depois do ato. O risco, nos mostra Boni, aparece como uma tentativa de obter conhecimento sobre este parceiro inconsciente, pois o sujeito arrisca para ver o que vai acontecer, para saber o que é o inconsciente e o que o inconsciente quer dele. A psicanálise, continua Boni, permite ao sujeito um encontro com este desconhecido
a partir de onde se origina o desejo do sujeito, ainda que este inconsciente não seja completamente desvelado. A situação analítica, neste sentido, pode mitigar o risco do sujeito quando o ajuda a perceber qual foi a sua aposta com o ato. A culpabilité et responsabilité. O professor Antoine Masson, da Escola de Criminologia de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, fala sobre a importância do trabalho de justiça, sobretudo para pessoas que precisam concluir o seu trabalho de luto, mas também para o bom funcionamento social e até mesmo para as pessoas que, eventualmente, podem carregar responsabilidades por perdas causadas durante a epidemia. Na medida em que a culpa é um dos principais e mais nefastos elementos do luto, o trato adequado pelas instituições jurídicas e penais da culpabilidade é muito relevante. Antoine Masson observa que Lacan, em seu texto sobre a criminologia de 1950, nota que a originalidade da psicanálise em relação às outras psicologias se dá no fato de que, para essas últimas, o sentimento de culpabilidade é considerado a última etapa do desenvolvimento, ao passo que a psicanálise coloca a culpabilidade e o complexo que decorre dela como o elemento organizador fundamental do psiquismo. A inscrição no laço social se faz por este complexo de culpabilidade e, quando há um desequilíbrio e que ela não funciona corretamente, ela invade os sujeitos e pode ser muito danosa. Depois da ativação do complexo de culpabilidade, é possível se observar que o sentimento de culpabilidade já estava lá antes do crime, de maneira inconsciente. Ela pode, assim, ter acesso à lei, por um lado, se responsabilizando por suas questões inconscientes, podendo buscar se recolocar dentro do laço social. A culpabilidade inconsciente é como um fantasma desconhecido, retroativo do que conduz ao ato. A exceção deste funcionamento, diz Freud, se aplica às pessoas que cometem crime sem consciência de culpabilidade, seja porque essa consciência de culpabilidade nunca veio, ou porque o sujeito a anula. Isso vale para todos os criminosos, para quem as leis foram feitas, porque a aplicação da lei e o processo penal permitem a expiação. A prática penal deve buscar acordar ao sujeito essa culpabilidade que é a sua. Caso contrário, ele verá a justiça apenas como um ato de vingança incapaz de provocar a mudança subjetiva necessária ao sujeito, inclusive para que não se sinta apenas como uma vítima do direito penal. Como o afeto inconsciente é originalmente indefinido, o processo penal permite ao sujeito compreender a natureza do afeto do qual ele poderá, por exemplo, sentir vergonha. Por isso, a importância dos dispositivos institucionais. Assim, quando a possibilidade existe, a psicanálise deve trabalhar junto com as instituições penais, ajudando o sujeito do crime a se responsabilizar pela sua vida inconsciente, atuando contra o mecanismo de recalque que o impede de reconhecer os caminhos que o levam ao crime.